de alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção, tudo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo a dor, pessoas sofrendo sem amor, com medo, miséria para não morrer, tentando na vida não sofrer. Olhando ao redor eu vejo fé, no mundo que quer mudar até, mas esta mudança nunca vai chegar, senão quando Cristo retornar. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção, pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Olhando ao redor eu vejo o fim de tudo que tem valor pra mim. Os sonhos da vida todos pelo chão, o mundo é só desolação. Olhando ao redor eu vejo o céu fechado e coberto por um véu. O brilho do mundo então se apagou, e a vida de Cristo então brilhou. Grande alegria inundou meu coração ao descobrir que Cristo logo vai voltar. Grande alegria explodiu a emoção, pelo que Cristo fez e faz pra me salvar. Vamos nos ajoelhar para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, te agradecemos muito, ó Pai, pela graça e alegria de estarmos em Tua casa. Te agradecemos, Pai querido, porque a Tua companhia é presente em nós e através da mesma podemos sentir a paz, podemos sentir Tua companhia, podemos sentir também a segurança, Santo Pai, e a certeza de que o Senhor é conosco. Querido Pai, mais uma semana irá se iniciar, uma semana de trabalho, uma semana também de provações, que pela Tua graça, Santo Pai, possamos ser vencedores sobre elas. Que o Senhor ilumine o nosso coração, nos enche, Santo Pai, da vontade de fazer o que melhor lhe agrada. Perdoe desde já os nossos erros. Abençoe o Santo Pai em especial nessa noite. Na pregação que queremos ouvir. Abençoe o pregador, Santo Deus. Que o Senhor o ajude, Santo Pai, a lembrar de tudo que ele estudou. E que as palavras, Santo Pai, professas por ele possam tocar os corações dos que aqui estão. Pedimos pela noite de hoje, por toda a semana, no nosso nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite. Boa noite. Que Deus seja louvado, né? Mais uma noite na sua casa. Às vezes acontecem situações em minha vida que não consigo entender. Quando me pergunto o porquê de estar sofrendo, acho tão difícil responder. Mas quando eu me
tudo que passei, de quantas provações eu enfrentei. Sei que nunca fui deixado pra lutar sozinho, sempre fui guiado por tua mão. Eu sei que nunca prometeste um fardo leve e seria fácil caminhar, mas sei que lutas conduzem à vitória. Escolho ao teu lado estar. Eu me lembro nessas horas que eu nunca estou sozinho e que eu tenho alguém pra me amparar. Então vou, não tenho medo. Tudo posso e tudo vou enfrentar. Sozinho eu sei que nunca, nunca poderia, mas se eu confiar em ti eu sei, Poderei vencer, vencer, oh, oh. Eu sei que nunca prometeste um fardo leve e seria fácil caminhar, mas eu sei que lutas a vitória. Ao teu lado está. Vem pra me amparar. Eu vou, não tenho medo. Tudo posso e tudo vou. Eu vou enfrentar. Eu vou sem medo. Tudo posso e tudo vou enfrentar. Vou enfrentar. amém. Amém. Boa noite a todos. Muito obrigado a você que veio essa noite. Eu estou feliz por você estar aqui e os anjos do céu e o próprio Jesus muito mais. Antes de passar para a doutora Keila, eu quero agradecer a cada qual que esteve aqui pelo percorrer do dia. Hoje tivemos um dia de atividade gostosa, mas porém cansativa. Né, irmão Luiz? Era gostoso ver a alegria das crianças. A garoa caía, o frio aumentava e eles não queriam sair dos brinquedos. Espantem aqueles que não passou por aqui. Até mesmo o futebol de sabão eles pediram para ficar molhando, enchendo d'água, mesmo debaixo do frio, mas eles queriam brincar. Tivemos aí uma média boa de crianças pelo percorrer do dia e assim foi muito gratificante. O departamento infantil da Igreja do Sítio Cercado, os Desbravadores e o Lar de Família fica muito feliz, porque os membros dessa igreja apoiaram, abraçaram, né? A vizinhança apoiaram também, né? O gabinete do vereador Disseu Moreira também apoiou. Então, assim, com todos auxiliando, pôde ocorrer um evento sadio, um evento que destacou o nome da Igreja Adventista do Sítio Cercado para o bairro. E o interessante é que patrocinadores vieram nos procurar porque querem fazer parte desse tipo de programação. Pessoas que não são ligados a, acredito que nem um cunho religioso, não são da Igreja Adventista, mas empresários vieram nos procurar e falaram assim, olha, se a igreja de vocês tiver outra programação semelhante, eu quero fazer parte, eu quero apoiar. Amém por isso?
né? Então, assim, foi muito gratificante. Sueli comentou um negócio comigo que me colocou em maus lençóis. Primeiro ela convida uma nutricionista para vir dar uma palestra, depois ela fala para mim assim, olha, avise que sobrou alguns kits de doce e nós vamos distribuir no final. Não, tudo bem, né? Tudo bem. Então, assim, sobrou alguns kits de doce. A gente havia preparado para 350 crianças. Veio meio que perto disso, porque também não sobrou muito kit também. Mas o que sobrou a gente vai ao final, né? Vamos dar aí os doces aí, distribuir os doces ao final. Porque esses doces são de vocês, pertencem a vocês, vocês contribuíram, vocês ajudaram e vocês merecem. Então, assim, é uma grande alegria para nós saber que a Igreja do Cercado é uma igreja presente. Keila, desculpa não ter muita gente, porque aquilo que eu falei, como teve programação, teve gente que ficou o dia inteiro, né? Os heróis da fé estão aqui, mesmo que estiveram durante o dia, a programação toda, ainda estão aqui. Alguns estão tomando um antigripal por causa da garoa, um relaxante muscular, e não conseguiram vir ainda, mas acredito que até o final todos devem estar por aí. Então, assim, é uma grande alegria. Esse momento também é um momento muito especial, né? É o momento dos dízimos e das ofertas. Então, assim como eu sou grato a Deus, porque nós tivemos uma programação, graças a Deus, nenhuma criança se machucou, e vocês sabem que cuidar de criança é complicado, ainda mais filho dos outros, é mais complicado ainda, né? Então, assim, é um motivo de gratidão, e cada um deve ter seu motivo em especial de gratidão. E o momento de você demonstrar essa gratidão é através dos dízimos e das ofertas. O Jacksandro vai estar colocando uma música, e ao término da música, todos aqueles que agradeceram a Deus, eu peço que se coloquem de pé. Aqueles que não tiveram oportunidade também de agradecer a Deus com seu dízimo e sua oferta, também se coloquem de pé. Peço para que Deus te prepare, que na próxima oportunidade que você com o seu dízimo e sua oferta puder agradecer a Deus, vai estar depositando aqui na urna. E eu vou chamar o irmão Luiz, que ao final faça uma oração para nós. Tudo que tens feito, por tudo
Deus, nosso Pai, a nossa gratidão pelo Teu cuidado por nós. O Senhor tem sido tão bondoso, o Senhor tem sido misericordioso e, acima de tudo, o Seu amor é tão grande que o Senhor tem cuidado de nós até aqui. O Senhor tem nos ajudado no nosso trabalho, na nossa manutenção do nosso lar, da nossa família. E ainda o Senhor nos dá o privilégio de poder, com um pouco daquilo que o Senhor nos dá, de trazer aqui, para que este Evangelho, esta mensagem que um dia nós recebemos, também outras pessoas poderão receber. Pai querido, nos ajuda para que possamos ser sempre fiéis a Ti, colocar o Senhor em primeiro lugar em nossa vida. Seja com cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa estar abençoando nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho, onde ganhamos o nosso pão de cada dia. E que, acima de tudo, o pão espiritual não venha faltar em cada lar aqui representado. É o que te pedimos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Antes de eu chamar a doutora Keila, não se esqueçam que sexta-feira inicia um final de semana com Deus. Pastor Paulo Lopes estará aqui. Pastor Paulo Lopes é departamental, no Rio Grande do Sul. Ele é da Associação Sul-Rio-Grandense, Departamento de Mordomia, se eu não me engano, Saúde e Temperança. Ele era Departamento de Lar e Família e ficou só com Mordomia. Pastor jovem, pastor animado, tem muita experiência sobre seu trabalho missionário. Então, assim, vale a pena você fazer um esforcinho, convidar os amigos tal, e trazer os amigos para prestigiar. Então, sexta-feira à noite, começa às 8 horas da noite, teremos sábado pela manhã o pastor Paulo Lopes. O pastor Herbert Boger comentou que estaria aqui também na sexta-feira, porque o pastor Paulo Lopes é amigo de infância do pastor Boger, cresceram junto, foram estudar junto, e ambos são pastores hoje. Então, assim, tem uma história de companheirismo aí, ambos aí. Então, prometeu também que estará aqui na sexta-feira. Mas aqui só será uma grande festa se você vier e você convidar os amigos. Nesse exato momento eu convido a Keila, o esposo é o Andrei, Andrei, A Keila, ela é nutricionista, Formada pela Faculdade Espírita. Ela trouxe para nós uma palestra sobre a questão de alimentação da criança, e o interessante é que eu estava vendo esses dias, a Bíblia, ela comenta muito mais sobre alimentação do que sobre sábado. Sabia disso? A Bíblia tem cerca de 492 versículos que falam sobre alimentação. Então quer dizer que Deus quer que nós cuidamos da nossa alimentação. Assim como Deus quer que nós observamos o sábado. Assim como Deus quer que nós evangelizamos. Keila, é toda tua. O povo está aí, cada um com sua lição e animados. Sublime instrução a nós.
Uma boa noite a todos. A gente é um privilégio para mim e para o meu marido estarmos aqui com vocês essa noite. Quero agradecer a Sueli pelo convite, né? E obrigado por todos vocês que estiveram aqui, também vieram essa noite para participar desse estudo também. Então, vocês estão estudando do livro Orientação da Criança, né? Hoje a lição 7, que fala sobre a importância da alimentação. Eu ainda não sou mãe, mas a gente sempre tem, né, os pacientes que são criancinhas para atender. Também tenho 3 sobrinhos, tem mais 2 a caminho ainda para o próximo ano. Então, a gente vai vendo a alimentação das crianças assim, no consultório também, né, na própria família também, vendo os sobrinhos crescendo, a gente vai aprendendo um pouquinho com isso também. Então, abra a lição de vocês, na lição 7. Já na introdução, a gente tem ali um pensamento de Ellen White bastante importante. Pode colocar lá para a gente a apresentação? Pode passar para o próximo. Aí. Então, ela diz o seguinte, né? Nada é de maior importância para a saúde e felicidade da família toda do que a habilidade e inteligência por parte de quem cozinha. Pelo alimento mal preparado e insalubre, pode-se impedir e mesmo arruinar não somente a utilidade dos adultos, como também o desenvolvimento das crianças. Provendo, porém, alimento adaptado às necessidades do corpo, e ao mesmo tempo apetitoso e saboroso, poderá fazer tanto no sentido bom, quanto faria em direção errada, agindo contrariamente. Assim, de muitas maneiras, a felicidade da vida liga-se à fidelidade para com os deveres comuns. Então, a mãe tem uma responsabilidade muito grande nessa questão da alimentação, né? Aqui fala, né, que durante as fases da vida a alimentação vai mudando. E realmente a gente vê isso, né? A criança nasce, o bebezinho, do que ela se alimenta? Né? Do leite materno. Né? Se a mãe não tem leite, daí vai para um leite industrializado. Mas o ideal é o leite materno até os 6 meses exclusivamente. Né? E daí depois começa com o quê? Com as papinhas, né? Papinhas de fruta, depois passa para as papinhas com verdura, né? E assim vai aumentando, chegando numa alimentação sólida, né? E com 1 ano de idade, a criança já tem capacidade de comer o que um adulto come, né? Sem diferença alguma, né? Cuidando com a quantidade de sal, de óleo, né? De açúcar, né? E assim, o paladar da criança são os pais que fazem, né? Então, tudo que os pais colocam na frente da criança, a criança vai se acostumando a comer. Né? Então, a mãe tem que ter muita sabedoria para saber o que colocar para a criança comer. Né? Que a criança, assim, por exemplo, até 1 ano de idade, a criança não precisa comer sal. Né? Então, assim, para que a gente vai colocar sal já na comida da criança? Daí vai inchar o corpinho dela, porque retém líquido, né? Ou vai dar lá um chá com açúcar, daí também já dá cólica, né? Dá dores de estômago, né? No intestino. Né? Então, assim, evitar todas essas coisas que realmente não são necessárias ainda para essa fase da vida. Pode passar para o próximo slide. Então, vocês têm lá no estudo de vocês a primeira pergunta. Qual é o maior emprego que uma mãe pode obter? Então, está no livro Orientação da Criança, na página 371. Pode voltar lá. Então, ó, lá diz assim, ó, então onde está em vermelhinho ali, onde vocês vão completar no estudo de vocês. Então, diz assim, não pode haver emprego mais importante que os trabalhos domésticos. Cozinhar bem, pôr à mesa alimentos saudáveis de maneira atrativa, requer inteligência e experiência. A pessoa que prepara o alimento que deve ir para o nosso estômago e se converter em sangue que nutre o organismo, desempenha uma missão muito importante e elevada. Então, vai preencher lá, né, domésticos, inteligência e missão. Todo mundo conseguiu preencher? Deu? Tá bom. Pode passar para o próximo slide. Eu coloquei algumas coisas além do que tinha no estudo, né, para dar uma enriquecida. Esse texto que eu peguei está em Conselhos sobre Regime Alimentar. E ela fala assim, que a mesa seja convidativa e atraente,
sendo provida das boas coisas que Deus tão generosamente nos proporcionou. Essa é uma questão bastante importante, né? A criança nasce, não conhece os alimentos, nada, daí se coloca na frente dela um alimento mal feito, com uma cor feia, né? Assim, uma coisa que nem para um adulto atrai, que dirá para uma criança, né? Então, que vontade que a criança vai ter de comer esse alimento, né? E uma coisa assim que é bastante importante é aquilo que a criança vê. Por exemplo, quando a criança é bebezinha, que a gente começa a dar papinha para ela, muitas mães batem a comidinha no liquidificador e colocam no prato como se fosse uma sopinha. Quantos de vocês já viram fazer isso, né? Muitas pessoas, né? E assim, a gente estudando na faculdade, tem vários estudos, né, que tem falado sobre isso, que é mais interessante, em vez de pegar e bater tudo no liquidificador e dar tudo junto para a criança, é a gente pegar cada alimento, pôr separadinho no prato e amassar com o garfo. Porque daí a criança vai ver as cores dos alimentos e ela vai sentir o sabor de cada um deles. Então, quando a criança vê, por exemplo, ela vê o brócolis, né? Então, ela vai ver que é verde, né? A consistência do brócolis é mais pastosinha, né? Daí ela vê a cenoura amarelinha, né? Então, cada alimento tem sua cor. E se a gente pega, põe tudo no liquidificador e bate, vai ficar uma mistura de cores e você não sabe o que é, né? Então, para a criança ver o que é. Então, quando ela for comer nas próximas vezes, ela vai lembrar do sabor, vai lembrar da cor e da aparência. Então, é importante isso, desde pequenininha ela ir vendo. Daí a gente vai conseguir saber também o que a criança não gosta. Porque se a gente mistura tudo ali e bate, como que a gente vai saber do que a criança não gostou, né? Então, colocar cada coisa separadinha no prato e ir mostrando para a criança a cor, conversando com ela, porque ela vai entendendo, né? Quando ela ficar um pouquinho maior, ela já vai saber o que é cada alimento daquele. Tá? Pode passar. Opa, isso aí mesmo. Então, a segunda pergunta. O que é melhor para a saúde? Sabor, qualidade ou quantidade? Quem quer ler para a gente essa resposta que está na orientação para a criança, página 373? Algum voluntário? Ninguém quer ler? Não tem ninguém para ler? Pode ler? Então leia aí para a gente. Nosso corpo é constituído do que comemos, e para fazer exercícios de boa qualidade, devemos ter a qualidade própria de alimento, e este deve ser preparado com tal habilidade que melhor se adapte às necessidades do organismo. É dever religioso dos que cozinham aprender a preparar alimentos saudáveis e modos variados, para que tanto seja apetitoso como bom para a saúde. Mesmo na mesa, os avanços, a moda e a ostentação exercem sua perniciosa influência. O preparo saudável do alimento se torna questão secundária. Servir uma grande variedade de pratos absorve o tempo, o dinheiro e trabalho exaustivo sem realizar qualquer bem. Pode ser elegante ter meia dúzia de pratos na refeição, mas o costume é funesto para a saúde. É uma moda que os homens e mulheres sensatos devem condenar, tanto por preceito como pelo exemplo. Quanto melhor seria para a saúde da família se o preparo da mesa fosse mais simples. Ok, obrigada, irmã. Ó, então, vocês vão completar lá. Comemos, qualidade, habilidade, aprender, perniciosa, secundária, grande, funesto e condenar. Né? Esse parágrafo aí tem bastante coisa para a gente comentar. Né? Eu quero comentar algumas coisas aqui com vocês. Né? Ela cita ali, né, de ser importante, então, o sabor, a qualidade ou a quantidade. Então, o sabor, com certeza, né? Porque se não for um sabor agradável, a gente não vai ter vontade de comer. E assim é com a criança também, né? Então, fazer um alimento bem preparado, né? Pode colocar na papinha da criança, colocar cebola, alho, né? Cheiro verde, né? Para dar um saborzinho melhor na comida, né? Daí, em relação, então, à qualidade. Então, sempre procurar alimentos bastante nutritivos, né? Evitar tudo aquilo que é prejudicial, que a gente sabe, né? Os doces, as gorduras, frituras, né? Tudo isso tentar eliminar, né, da nossa dieta. Ficar com as coisas que realmente Deus
colocou para a gente comer, né? Os cereais, as frutas, as verduras, as nozes, né? E referente à quantidade, isso também é bastante importante, né? Os pais têm bastante... assim, eles ficam muito apreensivos quando a criança não come, né? Às vezes a criança não está com fome numa refeição, fica preocupada e soca comida na criança, né? E aquele desespero na hora da refeição. E assim, a criança, quando ela está com fome, ela pede comida, a não ser que ela esteja doente, né? Daí é uma questão diferente, né? Mas a criança, quando ela está com fome, ela pede comida, né? A maior parte das crianças, você não vê ela com fome, ela chega e pede mesmo, né? E se os pais ficam socando comida além do que a criança precisa, além dela engordar, o que acontece? Nosso estômago, ele dilata, né? Então, assim, se você dá muita comida para a criança, o que vai acontecer? Vai dilatando o estômago, dilatando. E daí o que vai acontecer? Quando a criança estiver maior, o estômago dela está dilatado e cada vez ela vai ter que comer mais comida para poder encher aquele espaço ali, né? Então é importante isso, dar o que a criança realmente precisa comer, né? E assim, se a criança não está com baixo peso, está crescendo direitinho, não está com anemia nem nada, cada pessoa tem a quantidade de comida que tem que comer, uns mais, outros menos, né? Então não precisa ficar socando comida, né? Eu estou com uma paciente, ela é uma menininha que tem 9 anos e a mãe estava bastante preocupada que ela estava com sobrepeso. Daí me chamou para eu atender ela e tal, né? Daí eu fui. E assim, eles têm uma alimentação bastante saudável na casa delas. Tanto que em mudar a qualidade da alimentação, praticamente não tive o que fazer, porque eles comem bem saudável. Só que o problema é a quantidade. A menina come demais, sabe? Então, ela está gordinha, e pela quantidade, não pela qualidade, né? Porque por mais que o alimento seja saudável, se a gente comer demais, vai engordar, né? Pode ser fruta, pode ser verdura, que é saudável, mas tem caloria e vai acumular. Então, tem que cuidar com a quantidade, porque realmente engorda mesmo. Daí eu coloquei ali também no próximo slide, ela fala também da quantidade de alimentos a ser servidos, né? Que até ela comenta ali de ter meia dúzia de pratos à mesa, né? Ellen White fala sobre isso também. Eu peguei aqui do livro Conselhos sobre Regime Alimentar, ela fala assim, ó: não tenhais à mesa, numa mesma refeição, variedade muito grande de alimentos. 3 ou 4 pratos são o bastante. Na refeição seguinte, podeis ter uma mudança. Então, assim, às vezes você chega no restaurante, né, tem aquele monte, né, de variedade de comida, você não sabe nem o que escolher, né? Então, assim, evitar pegar vários carboidratos, por exemplo, tem lá macarrão, batata, polenta, lasanha, tem de tudo, você vai pegar um pouquinho de cada? Não, você escolhe um, né, de carboidrato, aí você pega um tipo de verdura, né, pega uma proteína, né, pega lá uma leguminosa e está pronto, não precisa pegar um monte de coisa, né? A gente tem que aprender a escolher o que a gente vai pegar, né? E também, assim, você tem uma variedade de pratos na mesma refeição, né? Além de trabalhoso, né? Porque vai ter que ficar na cozinha muito mais tempo, vai gastar muito mais, e não tem necessidade de comer tanta variedade numa refeição só. É aquilo que ela fala, é variedade ao longo do dia e da semana, né? Então, se ontem a gente comeu salada, por exemplo, de alface, então no outro dia come de tomate, no outro dia come de cenoura, né? E vai variando durante a semana, não precisa ter todos esses tipos de salada todos os dias, né? Então, assim, essa questão da quantidade, se a gente come uma variedade muito grande de alimentos numa mesma refeição, ocorre muita fermentação no nosso estômago, por isso que dá gases, o estômago fica dilatado, né? Dá todo aquele mal-estar, justamente por causa disso, pela combinação errada dos alimentos, ok? Pode passar para o próximo. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, fiquem à vontade, tá? Agora a terceira pergunta. O que os filhos devem aprender? Então está na página 374. Quem que pode ler para a gente? Não negligencieis em ensinar vossos filhos a cozinhar. Assim fazendo, comunicar-lhes princípios que precisam possuir em sua educação religiosa. Ao dar-lhes a vossos filhos lição de fisiologia e ensinar-lhes a cozinhar com simplicidade, e todavia com habilidade, está expondo o fundamento para os mais úteis ramos de educação. Fazer pão leve e bom,
requer habilidade. A religião em cozinhar bem. E ponho em dúvida a religião dos que são demasiados ignorantes e descuidadosos para aprender a cozinhar. Isso é uma questão bastante séria, né? Hoje a gente vê que a maior parte das pessoas não sabem cozinhar, daí se não sabe cozinhar também não sabe ensinar, né? Então, como que se a gente não sabe cozinhar, como que a gente vai ensinar o nosso filho, né? E se a gente não ensina ele desde pequenininho, não é depois que ele ficar grande que ele vai ter interesse por isso, né? Eu fico vendo meu sobrinho, ele tem 5 anos, e a minha cunhada, ela é muito paciente, ela tem uma disposição muito grande, assim, desde que ele era bem pequenininho, deixar ele fazer as coisas, ensinar ele a fazer as coisas. Então, ele é, assim, muito prestativo. E quando ele era bem pequenininho, ele tinha 2 anos, por aí, um toquinho, né, ainda, ela colocava um banquinho e ele fazia o suco de laranja para ele tomar, né? Ela tinha aquele espremedor de laranja, aquele elétrico, ele ia lá, subia no banquinho, ela deixava as laranjas cortadas e ele colocava ali e fazia o suquinho para ele tomar, né? Quando ela vai fazer bolo, ela chama ele na cozinha, ele ajuda a quebrar ovos, ajuda a misturar o bolo, né? Bater na batedeira. E daí depois que o bolo está pronto, quando ela serve, ela sempre fala que ele ajudou a fazer. Ele fica todo faceiro, né? Então, assim, é muito importante os pais ensinarem os filhos e elogiarem as coisas que eles fazem. Daí eles vão ter vontade de aprender a fazer mais coisas diferentes, né? E assim, as crianças, elas atrapalham um pouco, né? Porque assim, elas são lerdas, derrubam as coisas, sujam, né? Fazem aquela bagunça toda. Mas se não for assim, como que vai aprender, né? A gente um dia já fez tudo isso, não fez? Né? Então a gente tem que ter paciência também de ensinar, né? Na escola também os professores têm que ter paciência, as crianças erram, tem que fazer e refazer, e as crianças aprendem por repetição, né? Então, assim, tem que fazer várias vezes para aprender, né? Então, tem que ter paciência, né? E também, assim, quando os pais têm os filhos perto ajudando, tem amizade entre os pais, né? Eu vejo, assim, esse mesmo meu sobrinho, né? O meu pai tem uma oficina mecânica e, desde pequenininho, ele gostava de ir na oficina e pegar as ferramentas do meu pai, né? E daí o meu pai ensinava ele a fazer algumas coisas, tudo, e ele gosta muito disso, né? Então, assim, tem que ter paciência de ensinar, né? Tem que estar ali junto, né? Não é na escola que a criança vai aprender todas essas coisas, né? Em casa, a maior escola para uma criança é em casa, né? Então, os pais têm que ter paciência, têm que ter habilidade e ter gosto para ensinar os filhos e elogiar as coisas que eles fazem, não ficar só repreendendo tudo que eles fazem de errado também, né? Pode passar para o próximo. Então, a 4ª pergunta. Qual é o objetivo de Deus em nos orientar quanto à alimentação saudável? Quem pode ler para a gente? Vai lá. A educação dos israelitas incluía todos os seus hábitos de vida. Tudo que dizia respeito ao seu bem-estar foi objeto da solicitude divina e constituiu o assunto da divina legislação. Mesmo na provisão de seu alimento, Deus procurou o seu maior benefício. O maná com que ele os alimentava no deserto era de natureza a promover força física, mental e moral. Apesar das dificuldades de sua vida no deserto, ninguém havia fraco em todas as suas frentes. Então, o alimento que Deus fez para nós, ele é completo, né? Então, os alimentos industrializados, né? Quanta química tem, né? Quanto conservante, quanto corante, né? Estabilizante, né? Várias coisas que fazem mal para a nossa saúde, né? E o que Deus fez, não tem nada disso, é nutritivo, é saboroso, traz energia, né? Então, ó, lá no tempo do deserto, né, as pessoas tinham um desgaste físico muito grande, né? O clima era terrível, né? À noite muito frio, durante o dia quente, seco, né? E caminhando o tempo todo. E com o maná, Deus supriu todas as necessidades físicas que eles tinham de alimento, né? E os alimentos que Deus proporcionou para nós têm todos esses nutrientes que a gente precisa, né? E a gente, em vez de comer aquilo que Deus dá pela natureza, a gente vai comer o que é industrializado, né? Então, assim, começar a voltar, né, a fazer as coisas em casa, né? Um pão feito em casa é muito mais saboroso do que um pão industrializado, né? Muito mais saudável, né? Então, a comida feita
da forma mais natural, realmente é a mais saudável. Pode passar. Os filhos devem comer besteiras e coisas que desejam? Essa é uma boa pergunta, né? Quem quer ler para a gente a resposta? As mães que satisfazem os desejos dos filhos com prejuízos da saúde e de uma disposição feliz estão lançando sementes daninhas que hão de germinar e dar fruto. A condescendência consigo mesmo cresce com os pequenos, e tanto o vigor físico como o mental são por essa forma sacrificados. As mães que assim fazem, ceifam com amargura a semente que semeiam. Veem os filhos crescerem, tanto mentalmente como no que respeita ao caráter, incapazes para desempenhar um papel nobre e útil na família e na sociedade. As faculdades espirituais, mentais e físicas sofrem sob a influência de uma alimentação não saudável. A consciência fica entorpecida e diminui de suscetibilidade às boas impressões. Então, vocês vão preencher lá, né? Satisfazem, sementes daninhas, físico, mental, ceifam, mentalmente, caráter e influência. Conseguiram preencher tudo? Então, ela comenta ali, né, então, de comer besteiras, né? Às vezes eu tendo alguns pacientes, né, sempre vai, né, a criança acompanhada, né, normalmente pela mãe, né? Daí a mãe fala, mas meu filho só come besteira, só come bolacha recheada, só come chocolate, só quer comer bala, né? Mas daí eu fico me perguntando, mas quem que compra essas coisas para a criança comer? Né? Da onde que ela adquire isso para comer? Né? Normalmente são os pais que vão no mercado e compram e tem isso em casa. Daí os filhos comem aquilo e eles ficam reclamando que os filhos estão comendo. Né? Então, assim, os pais têm também que segurar nessa parte, né? Comer de vez em quando, né? Mas assim, tem criança que, tipo, a criança não quer comer arroz e feijão, a mãe fica com dó, então vai lá e come um pacote de bolacha recheada, né? E daí a criança se acostuma assim, a comer só besteira e não come alimentação saudável. Né? Eu conheci um menininho, ele era bem pequenininho, tinha menos de 2 anos, magrelinho, assim, com cara de anemia também, né? Fraco. E daí a mãe fazia o almoço, ele não queria comer, começava a chorar, ela ia lá e fazia uma papinha com bolacha maisena e Nescau, para a criança comer. Então, todo dia era a mesma rotina. Ela fazia o almoço, a criança não comia e ela dava papinha para a criança. Né? E daí, assim, a criança já com quase 2 anos de idade, toda a refeição tomava leite, daí ela estava com anemia, porque quando toma leite junto com o ferro não absorve, né? Só absorve o cálcio do leite. Então, a criança não tinha ferro e tinha anemia. Né? Então, assim, ela fazia os gostos da criança. Né? Tinha coisa em casa que não era assim tão saudável, e também não forçava a criança a comer alimento saudável, porque quando ele não queria comer, ela oferecia outra coisa que ele sabia que ele ia comer, mesmo que não tivesse nutrido, mas ele pelo menos não estava mais com fome. Né? Então, assim, as crianças já comem besteira, né, digamos assim, na escola, na creche, né, os amiguinhos oferecem. Então, por que a gente vai ter na nossa casa um monte de coisa também que não é saudável para oferecer para as crianças, né? E os pais, eles são muito responsáveis por isso. Pode colocar no próximo slide. Eu achei que no Conselho sobre Regime Alimentar, esse primeiro pensamento, ela fala assim, que a primeira educação que as crianças devem receber da mãe na infância deve ser acerca de sua saúde física. Só lhes deve permitir alimento simples, da qualidade que lhes preserve a melhor condição de saúde. E esse só deve ser tomado em períodos regulares, não mais do que 3 vezes ao dia. Olha só, né? Tem criança que come desde a hora que levanta até a hora que vai dormir, né? E normalmente só besteira, né? Bolacha, chocolate, salgadinho, né? Só coisas que não são saudáveis, né? Mal come uma fruta, uma verdura, né? Então, assim, tem que ter horários regulares, né? Café da manhã, almoço, janta. A criança tem que acostumar, tem que ter rotina em casa. Né? Outro pensamento dela também. Os pais devem educar o apetite dos filhos, não lhes permitindo também comerem coisas que prejudiquem a saúde. Então, os pais têm uma responsabilidade tremenda com essa questão, né? E os pais vão ser cobrados por isso. Pode passar. A 6ª pergunta: as crianças devem comer carne?
Quem quer ler para a gente a resposta? Pode ler. Não estabelecemos regra alguma para ser seguida no regime alimentar, mas vivemos que nos países onde são comuns as frutas, cereais e nozes, os alimentos carnes não constituem alimentação própria para o povo de Deus. Fui instruída que a alimentação de carne tende a embrutecer a natureza e privar os homens daquele amor e simpatia que devem sentir uns pelos outros, dando aos instintos baixos o domínio sobre as faculdades superiores do ser. Se a alimentação de carne foi saudável algum dia, é perigosa agora. Então, isso também é uma questão que muitos pais ficam se perguntando, né? Dar carne ou não dar carne para a criança, né? Aí tem a questão da proteína, né? A carne tem bastante proteína. Ela praticamente é proteína e tem um pouco de gordura, dependendo da quantidade de gordura, depende do corte da carne, né? E do tipo de carne também. Mas, assim, não comendo carne, a gente tem que ter uma proteína completa, né? Como que a gente tem uma proteína que vá fazer a vez da proteína da carne? É tendo um cereal com uma leguminosa. Então, cereais, o que a gente tem? Arroz, milho, cevada, centeio, daí entra lá também os tubérculos, né? Mandioca, também todos eles estão ali juntos, né? E as leguminosas. Leguminosa é tudo que dá em vagem, né? O que a gente tem que dar em vagem? Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, o amendoim também, fava, né? Todos esses alimentos são leguminosos. Então, o que tem que fazer? Para cada duas medidas de cereal, dá uma de leguminosa. Então, assim, para cada 2 colheres de arroz, por exemplo, 1 colher de feijão. Deu mais ou menos para entender? Né? Ou se comer lá, por exemplo, macarrão e ervilha, né? Então sempre um cereal com uma leguminosa. Dessa forma, vai ter a proteína completa, não vai faltar nenhum aminoácido, não vai ter anemia por falta de proteína, nada, sabe? Então é só substituir dessa forma que não tem problema. E também as castanhas, nozes, elas também têm uma quantidade de proteína também e de aminoácidos que são também assim, bastante necessários para o nosso corpo. Né? E assim, a criança não tem necessidade realmente de comer carne, sabe? Eu tenho uma sobrinha que tem 3 aninhos e ela não come carne. A menina é enorme, assim, sabe? Ela tem 3 anos e veste roupa de 4, 5 anos, sabe? Nunca comeu carne na vida e se desenvolve super bem, não tem anemia, nada, super disposta, né? Então, assim, não tem necessidade. Eu conheço várias crianças que não comem carne e estão, assim, muito bem de saúde, sabe? Daí aqui, ó, também a Ellen White comenta, ó, que não devemos pôr carne diante de nossos filhos. Sua influência é excitar e fortalecer as mais baixas paixões, tendo a tendência de amortecer as faculdades morais. E no outro texto ela fala também, pelo uso de alimento carne, a natureza animal é fortalecida e enfraquecida espiritual. Então, assim, a carne tem muitos malefícios também, né? O uso de antibióticos nos animais é muito grande. Isso passa para a gente também, porque a gente come a carne com esse antibiótico. Então, as crianças que comem carne também têm esse efeito e vai acumulando no corpo, né? Então, assim, podendo eliminar a carne, vai aos pouquinhos tirando da dieta e realmente é mais saudável mesmo. Tá? Pode passar para o próximo. E a conclusão, né, então, desse estudo. Então, fala ali, né, que a carne nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as moléstias nos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Os que comem alimentos carnes mal sabem o que estão ingerindo. Frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos e saber que espécie de carne estão comendo, repeli-lariam enojados. O povo come continuamente carne cheia de micróbios de tuberculose e câncer. Assim são transmitidas essas e outras moléstias. A carne, ela estraga muito rapidamente, vocês podem ver. Morre um animal, já poucos dias, poucas horas, já começa aquele cheiro de estragado, né?
E a mesma coisa acontece no mercado, né? Pode ver, às vezes você chega lá, a carne já está assim, meio marronzinha, assim, já perdendo a cor, assim, o brilho, né? Aquilo ali é carne velha. E daí o que acontece? Eles pegam, colocam nitrito na carne para voltar a cor, para poder revender, né? E o nitrito, ele é cancerígeno, né? Então, assim, a carne realmente é um alimento que, né, antigamente, ainda quando tinha criação em casa, que batiam em casa, tudo ainda era, né, assim, não tinha esses riscos todos de antibióticos, de tudo que tem hoje, né? Mas hoje realmente está bem complicado, né? E esses restos de carne eles usam para fazer, né, salsicha, todas essas coisas que cheio de condimento para tirar aquele gosto já de carne em putrefação, tudo, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Se comer carne, onde que vai comprar carne? Tipo, ver a validade, tudo, porque tá bem difícil mesmo. Né? Daí que o outro slide, daí fala aqui da atividade do dia. Então, uma tarefa para as mães, né? Então, fazer uma salada para o filho e lhe dar uma fruta para comer. Quantos já fizeram isso hoje? Então, para quem não fez, já serve de tarefa para amanhã, né? Agora, uma dica também aqui em relação a fruta e salada, é muito importante essa variação de cores dos alimentos, né? Então, assim, fazer um prato colorido, né? Um prato que tenha, por exemplo, lá um brócolis, que tenha lá o feijão preto, né? O arroz. É muito mais bonito de ver do que você vê lá a batata, a cenoura, né? A abobrinha, tudo cor assim clarinha, né? Então, assim, cores fortes, né? Ter uma cor forte no prato, né? Isso chama atenção. E também, assim, por que as frutas, as verduras, os alimentos têm cores diferentes? Vocês sabem por quê? Porque cada alimento, cada cor, cada grupo de cor de alimentos tem um nutriente específico. Por exemplo, os alimentos verde escuro, né? Então, espinafre, couve, brócolis, rúcula, agrião, eles são ricos em ferro e em cálcio, né? Os alimentos assim, mais cor vermelhinha, laranja, amarelo, né? Então, o que a gente tem? Laranja, cenoura, moranga, né? Eles são ricos em vitamina A, né? Então, assim, cada alimento tem seu grupo de nutrientes, né? Então, por isso que é importante a gente variar as cores, né? Então, para as crianças também ser mais atrativo, tem que ter cor, né? Pode ver como as crianças gostam de coisas coloridas, né? A mesma coisa serve para o prato também da criança, tá? Agora eu coloquei também um último slide também para a gente refletir um pouco, tá? Em 1 Coríntios 10, verso 31. Diz assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Né? Que Deus nos ajude a procurar ter uma alimentação mais saudável e ensinar isso também para os filhos, né? Que cada pai vai ser cobrado por isso e Deus quer que todos nós estejamos com Ele no céu. Bom, que Deus abençoe a cada um de vocês. E agora nós vamos cantar, para finalizar o culto, o hino 453, Amor no Lar. Belo em redor, com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar. Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, luz, saúde e gozo traz, sempre amor no lar. Com amor
de mal não pode haver com amor no lar. Cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, tudo faz-se mais feliz com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar. Faz-me renunciar ao eu, faz-me mais amar. Vida mais feliz terei, hei de estar aos pés do Rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar. Com amor, não há dor, não há pesar, com amor no lar. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por esses momentos que passamos aqui, aprendendo um pouco mais sobre alimentação. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê sabedoria para prepararmos os alimentos da forma correta e também educar os filhos também da forma que o Senhor deseja, para que possamos nos preparar também para a sua volta. Esteja com cada um aqui, que o Senhor dê uma semana abençoada também para cada um de nós e também nos proteja e nos guarde até os nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel.